Olá, meu nome é Lucas. Essa é uma aula sobre ciclo menstrual. A gente vai trabalhar nessa aula tanto os órgãos que fazem parte aí desse ciclo, mas ela é uma parte, na verdade, de uma complementação de uma aula sobre o sistema endócrino. Então eu vou trabalhar especificamente, ou um pouco mais especificamente, com os hormônios relacionados ao ciclo menstrual e também os sistemas de retroalimentação, positivo e negativo. Vamos lá. Eu peguei essa imagem, na verdade eu fiz um esquema hoje, dando uma videoaula, que tinha essa hipófise e esse ovário feitos aí a partir de um word art lá, né? Achei melhor pegar umas imagens melhores, então dá uma olhada. Tem aí a hipófise, né? Olha que bonitinho. Ela está pendurada ali a partir do hipotálamo, tem a neurohipófise e também tem a adenohipófise, né? Aqui está a neuro e aqui está a adenohipófise. Então os hormônios que a gente está trabalhando aqui, eles estão vindo de lá da nossa adenohipófise. Mas vamos melhorar aqui, deixa eu apagar esse meu desenho. E vamos continuar então a nossa super representation. Eu vou pegar uma imagem melhor da hipófise, mais bonitinha, menorzinha, que caiba no meu desenho, que é essa daqui. Eu apago a de trás, e daí em vez daquele negocinho redondo ali, daquele ovinho, eu vou ter essa hipófise pequenininha, mas vocês sabem que é uma glândula que está lá pendurada no hipotálamo, né? Bom, além disso, também tem esse ovário em roxo, que estava muito pouco estético, né? Esteticamente não era muito interessante. Eu peguei um útero com os dois ováriozinhos destacados por esses círculos em vermelho. Pois bem, o mais importante, mais interessante de tudo isso daí é o seguinte: vamos dar uma olhada nos 10 passos do ciclo menstrual que eu fui assinalando aqui com base num livro chamado Fundamentos da Biologia Moderna. O primeiro passo, ó, que assim que começa a menstruação, essa menstruação ela só se inicia por conta de níveis muito, muito baixos dos 4 hormônios responsáveis pelo ciclo menstrual. Tanto os produzidos pela hipófise, que é o FSH, o hormônio folículo estimulante, o hormônio luteinizante, quanto os produzidos pelo ovário, que é o estrógeno e a progesterona. Quando as taxas desses 4 hormônios estão muito baixas, começa a menstruação. Após alguns dias da menstruação, daquele fluxo menstrual saindo do seu útero, né, as paredes do endométrio se desprendendo do endométrio e saindo pelo canal vaginal, aí depois de alguns dias, essa glândula chamada hipófise vai começar a liberar pequenas quantidades de hormônio folículo estimulante, ou esse FSH que está assinalado aí no desenho, em com a letra branca num fundo azul. E assim serão todos os hormônios produzidos pelo ovário, pela hipófise. Bom, depois da menstruação, esse pouquinho de FSH ele vai afetar, estimulando os ovários. Né? O hormônio cai na corrente sanguínea e estimula os ovários. Esse ovário agora ele vai produzir um hormônio chamado estrógeno. Então, a partir de pequenas quantidades de FSH, o ovário começa a produzir estrógeno. O problema é que o estrógeno também cai na corrente sanguínea. Se ele cai na corrente sanguínea, vai acontecer então duas coisas. Ele vai aumentar a grossura do endométrio, então a parede do endométrio vai começando a ficar cada vez mais grossa, ao mesmo tempo que ele também afeta a hipófise. Olha lá a hipófise, que bonitinho. Então, veja que o, a produção de FSH fez com que o estrógeno fosse produzido no ovário e o ovário fez aumentar, né, estimular a hipófise. E o que a hipófise faz? A hipófise, agora, por conta de perceber a quantidade aumentada de estrógeno no sangue, a hipófise então começa a produzir mais FSH e agora também produz um outro hormônio chamado hormônio luteinizante, o LH. Esse ciclo aqui, ele já denota, né, então, um hormônio que desencadeia uma função numa glândula e essa glândula volta, é, produz um outro hormônio que volta um estímulo a ele, fazendo produzir mais. Isso esse processo se chama retroalimentação positiva.
Ou seja, é algo que se retroalimenta positivamente, como se fosse um círculo vicioso, né? Cada vez produzindo mais, né? Então, quando você produz um hormônio, esse hormônio estimula um órgão. Esse órgão produz outro hormônio que estimula você a produzir mais. Isso é chamado no sistema endócrino de retroalimentação positiva. Existem vários sistemas assim no nosso corpo. Nesse caso, né, onde um estimulador estimula e o outro estimulador também estimula, não tem nenhum inibitório, né? Eu vou chamar então de retroalimentação positiva. Bom, voltando lá, né? Esse é o quarto ponto. Faz a produção de estrógeno, além de aumentar a grossura do endométrio, ele estimula a hipófise a aumentar a produção de FSH e LH. E daí, o que vai acontecer? Aí os passos 5 e 6 vão ao mesmo tempo ser apresentados. O FSH e o LH vão estimular novamente o ovário. O ovário vai ser estimulado novamente. Se você for aí com a linhazinha vai chegar aqui no ovário. E aí o que vai acontecer com o ovário? Esse passo 6. Ele vai estimular a liberação do óvulo, que está lá dentro do ovário, na tuba uterina. Então, do óvulo, do ovário, vai cair na tuba uterina o óvulo. Isso é um estímulo feito ali pelo folículo estimulante. Tá, o problema é que quando esse óvulo sai do ovário, o folículo, para poder liberar um óvulo, ele tem que romper uma estrutura e fazer aquela célula do ovário ser expulsa para dentro da tuba uterina. E ali fica um folículo rompido. Esse folículo rompido, ele vai se tornar uma bolsinha amarela dentro do ovário. É também chamado de corpo amarelo. Eu até tem um zoom aqui dessa imagem, ó. Aqui está deem uma olhada, né, que você tem aqui os óvulos, né, amadurecendo até o momento que ele é expulso para fora do ovário. E depois que ele é expulso para fora do ovário, este hormônio aqui, chamado hormônio luteinizante, o LH, ele vai transformar esse vazio, esse folículo rompido, numa estrutura gordinha, amarela, aqui, que é uma glândula. Isso daqui se torna, então, uma glândula chamada corpo lúteo, ou corpo amarelo. Essa glândula, ela vai, então, é o que nos leva, né? Porque essa glândula é uma glândula secretora de alguma coisa, o que ela vai secretar? Essa glândula lá no meu ovário agora vai começar a produzir estrógeno e progesterona em quantidade. Poxa, outro sistema de retroalimentação positiva. Eu estou falando retroalimentação, mas poderia ser feedback também, viu? Feedback positivo, feedback negativo, retroalimentação positiva, retroalimentação negativa. É o mesmo, tem os mesmos significados. Então, olha só, teve um hormônio, né? O ovário produziu estrógeno, que fez aumentar a produção de FSH e LH e que estimulou, então, a formação desse corpo lúteo, que vai produzir mais progesterona e estrógeno em grande quantidade, ou seja, é uma retroalimentação positiva. Aí é que começam os sistemas negativos. O que está rolando aqui? O ovário, o óvulo agora, ele foi liberado na tuba uterina. Então lá na tuba uterina tem um óvulo capaz de ser fecundado. Esse óvulo agora capaz de ser fecundado, isso acontece mais ou menos de 10 a 14 dias depois do primeiro dia de menstruação. Então, esse óvulo agora ele vai ter que migrar pela tuba uterina e cair dentro do útero, onde o endométrio já deve estar bem estufado, bem cheio, bem nutritivo, cheio de vasos sanguíneos, glândulas. Então, ali o endométrio está todo recheado, esperando para captar esse óvulo que pode ser fecundado na tuba uterina. Pode encontrar com o espermatozoide na tuba. O que vai rolar a partir de agora? Esse estrógeno e progesterona em grande quantidade na corrente sanguínea, a alta quantidade de estrógeno e progesterona inibem a hipófise a produzir o FSH e o LH. Bom, se ele inibe a hipófise a produzir FSH e LH, ela deixa de produzir FSH e LH e, por conta disso, ela inibe o ovário. Se eu não tenho FSH e LH estimulando o meu ovário, o que vai acontecer com o meu ovário? Ele vai deixar de produzir estrógeno e progesterona. Veja, então eu produzi estrógeno e progesterona em grande quantidade, isso inibiu a minha hipófise, que parou de produzir FSH e LH,
E essa redução das taxas de FSH e LH reduziu a produção de estrógeno e progesterona no meu ovário. Ou seja, é um mecanismo de gato e o rato, né? Eu produzo FSH, aumenta a quantidade de estrógeno. Estrógeno vai até a hipófise e aumenta cada vez mais FSH e LH. Aumentou FSH e LH, libera o óvulo, aumenta a quantidade de estrógeno e progesterona. Estrógeno e progesterona em grande quantidade reduz a quantidade de FSH e LH. Reduziu a quantidade de FSH e LH, reduz a quantidade de estrógeno e progesterona. Nesse momento, olha, FSH, LH estão em baixa, estrógeno está em baixa, progesterona está em baixa. Foi como eu falei que acontece a menstruação. Então, assim que descem as taxas dos 4 hormônios, acontece um novo ciclo menstrual, ou seja, a parede do endométrio vai se descolar, vai se desprender do útero e vai descer pelo canal vaginal. Tudo isso é claro se não houver fecundação. Se tiver uma fecundação, então isso não vai acontecer, né? Isso não vai rolar. São 10 passos. 10 passos. Esses 10 passos explicam, esse desenho pode até ficar um pouco poluído, ficou um pouco poluído. Se vocês quiserem um mais limpo, tem nesse aqui. Não adianta nada, né? Só tirei o desenho de cima. Mas o fato é isso, é a hipófise afetando esses 10 pontos aí que vão falar sobre o ciclo menstrual. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tentei ser o mais breve possível. Até mais.